Olá, ouvinte! O episódio que você está prestes a escutar é um projeto paralelo do Sidecast. A Sala do Elefante Branco é um projeto que consiste em entrevistas com especialistas sobre o elefante branco dentro da sala. Nada mais é aquele assunto que todo mundo tem uma opinião sobre, mas ninguém fica muito confortável de falar. E nesse episódio falaremos sobre liberdade de expressão e censura com o professor Alexandre Linares. Essa entrevista está um pouco datada, gravamos no carnaval de 2018, mas mesmo assim o conteúdo é excepcional e espero que gostem. E bem-vindos ao primeiro episódio da Sala do Elefante Branco. Eu sou o Razek e estou aqui do lado do Lucas. Oi! E hoje nós vamos falar sobre censura com o professor, cientista social e editor Alexandre Linares. Alexandre, seu boa noite. Boa noite! Bem, vamos começar aqui um pouco sobre a censura, de onde ela vem, qual que é o papel dela. É impossível falar da censura sem falar do seu inverso. Então, na verdade, a censura ela varia de época para época, situação para situação, e ela, então, não é o ponto de partida. O ponto de partida é o seu inverso, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais. Quando você abre a Constituição brasileira, todo cidadão deveria ter uma, ali entre o artigo 5º e o artigo 17º estão situados todos os direitos constitucionais. Existem outros direitos que não são constitucionais. Os direitos constitucionais são estabelecidos como direitos pétreos, né? Direitos fundamentais estão separados entre os direitos políticos, os direitos fundamentais, que incluem a liberdade, a igualdade, são os direitos constitutivos, e também estão incluindo os chamados direitos sociais. No caso da liberdade de expressão, ele é um dos direitos fundamentais da democracia. Dele faz parte, entre outros direitos fundamentais, para situar quais são, você tem, além do direito de liberdade de expressão, liberdade de consciência, que é um direito, por exemplo, que se estabelece da sua possibilidade de escolher a sua fé livremente, o seu credo, né, religioso, ou não ter religião, é um direito de consciência esse. O direito de se organizar, então o direito de você poder fazer parte com pessoas que concordam com alguma coisa que você concorda, então o direito de se associar e se organizar pelo que você acredita, desde que você não faça isso de modo armado. Somos bem claros sobre isso, que é proibido organização paramilitar no Brasil. Você tem o direito também de manifestação, desde que esse direito tem alguns limites dele, você tem manifestação pacífica, por exemplo, que também entra em contradição com outros direitos fundamentais, que é da onde vem a polêmica judicial sobre se manifestar. Por exemplo, um dos direitos fundamentais é o direito de ir e vir e ficar onde está, ou seja, o direito que ninguém pode te impedir de ir na via pública, de andar por ela. Porém, se você está fazendo uma manifestação, você pode estar impedindo alguém de estar fazendo esse exercício de direito. Daí existem todas as implicações da qual tenta se limitar os direitos. A liberdade de expressão, então, é um dos direitos fundamentais. No Brasil, a única limitação para o direito de liberdade de expressão é o veto ao anonimato. É algo complexo, porque em outras épocas, na história do Brasil, o anonimato era permitido. Por exemplo, você podia assinar pseudônimos em jornais, o que é importante, porque era uma manifestação de você poder se proteger contra uma eventual represária, uma repressão. De certa forma, hoje isso ocorre porque a internet permite isso, né? Existe um elemento que, de algum modo, mais limitado. Antigamente você podia assinar com pseudônimos em jornais. Hoje praticamente ninguém faz isso, até porque... E existe outra garantia da liberdade de expressão, que é uma garantia do direito de jornalista, da profissão do jornalista, de sigilo de fonte. Tudo isso é direito constitucional. Então o que é o sigilo de fonte? O jornalista que tem registro do Ministério do Trabalho, e lembrando que para você ter o registro do Ministério do Trabalho você não precisa ter diploma, você pode ir no Ministério do Trabalho só pedir, porque é jornalista, todo mundo carimba lá que você exerce a função de jornalista. Com esse direito de ser jornalista, né, sendo profissional da atividade jornalística, você tem o direito de preservar a sua fonte.
medida em que a liberdade de expressão, uma garantia que o jornalista possa ter a segurança de proteger quem lhe dá as informações para expressar uma informação. Por isso que é comum você ver, segundo o assessor que não quis se identificar, segundo alguém que estava na reunião, é uma forma de alguém que passou informação. Claro que isso também dá o espaço para as pessoas inventarem notícias. Numa época de fake news, numa época de manipulação da informação, existe esse elemento que se combina, né? A pós-verdade. De certa forma, é importante registrar que a censura ela é um veto a uma liberdade. Ela é uma restrição ao direito de expressar algo. E de algum modo, há sempre um limite sobre a liberdade de expressão. Existem outros limites, por exemplo. É proibido você explorar as pessoas, né, na sua intimidade, tem restrições à intimidade. Por exemplo, no Brasil, se você tirar uma foto e alguém reivindicar que não deu autorização de você tirar uma foto, mesmo na rua, a pessoa vai ganhar a causa. É um elemento. É diferente nos Estados Unidos, que você não pode tirar uma foto dentro da casa da pessoa, no ambiente privado dela. Na rua, se tirar a foto, foda-se se apareceu, não há nenhum problema disso. A legislação fotográfica no Brasil tem certos limites também, dos direitos da imagem das pessoas, né? Então é importante frisar isso, porque quando a gente fala de censura, você está levando em conta um negócio que é restringir algo. Restringir uma liberdade, que é a liberdade de expressão. Bem, mas levando isso em conta, acho que seria legal de falar um pouco sobre qual a função que a gente tem da censura hoje. Tipo assim, questão de classes, eles se mantendo no poder, com a utilização da censura, como foi em épocas de ditadura, por exemplo. Olha, é muito difícil você fazer um paralelo com a censura de hoje com a censura da ditadura. Praticamente. Hoje nós temos um outro tipo de censura que você poderia dizer que é a censura de mercado. Então, por exemplo, nós temos uma alta produção cultural diversa no país que não tem nenhum espaço nos grandes meios de comunicação porque eles não lucram com isso. Então você tem gêneros musicais inteiros que não tem nenhuma brecha e não tem nada a ver com censura, mas é uma censura. Porque ao você não dar espaço para manifestações culturais se expressarem, por interesses mercadológicos próprios, ou seja, interesses de negócios seus, você coloca à margem segmentos inteiros de manifestações artísticas e culturais. Hoje, a censura aparece na forma de tentativas de construção de legislações ou de políticas de restrição a determinados tipos de expressão. O caso mais recente... A gente pode dar o exemplo do Dória, por exemplo. Na Lei Cidade Limpa, com os artistas do grafite. É uma questão. O Dória não pode apagar nenhum grafite em ambiente privado. Ele apagou os grafites da prefeitura, que é o da qual ele administra. Você pode dizer que isso é uma censura? É difícil. É uma concepção. Eu não poderia dizer que ele está censurando os artistas. O que ele está censurando é o direito de usar o espaço público para expressão de arte. Porque, na verdade, ele quer fazer negócio com esse espaço público de outros tipos. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje existe também uma disputa na sociedade, que é uma disputa de valores morais. O que acontece é que existem legislações que tentam restringir. Vou dar um exemplo. Existe agora um projeto que quer restringir qualquer conteúdo sexual em exposições de arte pública. Então isso tem a ver com todo o incidente ocorrido na exposição Queer Museu no Centro Cultural Santander em Porto Alegre, depois aquela exposição que teve em Jundiaí e assim outras peças de teatro, diversas coisas em várias partes do Brasil, que há uma perseguição de determinados tipos de expressão. A coisa mais impressionante, as obras da Queer Museu tinham obras do início do século XX. Tinham obras, uma das polêmicas principais foi da Lygia Clark, que era uma obra dos anos 70, onde ela trabalhava uma ideia de roupas de borracha
Era um vídeo instalação, tinha um vídeo, tinha as partes que foram usadas na produção do vídeo e que eram um tipo de relação de toque, de inversão, onde as pessoas iam tocar as axilas, por exemplo, das pessoas, e na axila da mulher vestida de borracha ia ter pelos e do homem não ia ter. Era um negócio para trabalhar com a ideia de um tipo de sensibilidade e, na verdade, você vê que havia uma manipulação de valores morais para criminalizar a arte. Isso tem a ver com uma forma que, na minha opinião, hoje se usa de extremar os polos sociais, puxar as pessoas para os extremos, esvaziando os discursos concretos. Ou seja, ao invés de discutir, por exemplo, a fome no país, que está aumentando, o fato de pessoas terem que cozinhar com álcool comprado no posto de gasolina, o número de acidentes aumentou, incêndios em favelas, porque as pessoas não conseguem mais comprar um botijão de gás, ou estão cozinhando com lenha. Ao invés de discutir a materialidade da vida social, hoje a direita, em particular quando eu digo direita, os setores conservadores ou reacionários da sociedade que não querem uma discussão sobre igualdade social ou melhoria das condições de vida da população, passaram a produzir um tipo de discurso culpabilizando a esquerda sobre valores morais que deveriam ser questionados, como a pedofilia, ou como uma pretensa criminalização que é desenvolvida a partir de orientações sexuais diferentes do que eles consideram normais. Então você tem dentro disso uma situação muito particular em que essas pessoas estão se usando desse momento. É como se construísse a partir da ideia de censurar determinadas obras de arte uma cortina de fumaça para não discutir os problemas reais da sociedade. Sim. Então você desvia a atenção de todo mundo falando assim, aquilo lá é pedofilia, daí fica um debate. O negócio foi tão grave no caso do Queer Museu é que o Ministério Público puniu o Santander Cultural por ter fechado a exposição. Porque eles interromperam a exposição, que era uma exposição que tinha recursos da chamada Lei Rouanet. Atenção, Lei Rouanet não é dinheiro público. Lei de Rouanet é uma contrapartida social que uma instituição ou instituições privadas podem utilizar recursos que deixam de ser repassados para os cofres públicos para investir em expressões de arte que são aprovados ou não pelo Ministério da Cultura. Sim, acho importante fazer esse adendo. Não, porque não tem nada a ver. Não é dinheiro da creche que está indo, não é dinheiro do hospital que está indo, não tem nada a ver. Eu não concordo com a Lei Rouanet, eu achava que o dinheiro tinha que cair no cofre do governo e o governo gastar ele como quisesse. Mas, na verdade, quem decide no final são as empresas privadas. Então era uma exposição privada que decidiu fazer aquilo. Mas o problema, no caso, era uma exposição que reunia todo um conjunto de obras de arte discutindo sexualidade. O fato é que esse incidente buscou cercear a liberdade artística. E isso é importante. Por quê? Porque, veja, se tiver um artista racista, ele tem liberdade de expressar sua arte? Exatamente. É uma discussão importante para ser feita. Sim. Porque o racismo é crime. Ou seja, a liberdade é definida pelos limites da lei. Então, numa situação onde o racismo é um crime, uma obra de arte que propõe o racismo, ela não pode ser expressa. Então, você pode ter políticas de boicote a isso. Quando houve o apartheid na África do Sul, houve uma imensa campanha em todo o planeta de boicote a tudo que era feito na África do Sul. Artistas não iam tocar na África do Sul. Em vários países não se aceitava que artistas sul-africanos tocassem. Tem um documentário, The Sugar Man, que é sobre um músico americano, Sixto Rodrigues, se eu não estou enganado o nome dele. Ele era um tipo de Bob Dylan meio porto-riquenho, e lindíssimas as músicas dele. Ele gravou 2 discos e não gravou mais nada. E não vendeu nos Estados Unidos. Ninguém tocou em lugar nenhum nos Estados Unidos. E parece que os discos deles foram parar todos na África do Sul. E as músicas deles ficaram tocando assim. O cara era o Bob Dylan na África do Sul. Era um cara famosíssimo.
Só que ele nunca soube, porque ele só foi saber 30 anos depois que ele tocava na África do Sul. Porque a África do Sul sofreu um puta de um boicote cultural. Então, o jogador da África do Sul ia jogar em algum lugar, ninguém aceitava jogar com o cara. Não tinha. O artista da África do Sul ia apresentar um quadro, não tinha lugar. Os artistas brancos, eu quero dizer, né? Que a produção negra era divulgada. Bom, então, tô registrando isso porque, por outro lado, naqueles que buscaram censurar a exposição Power Museu e outras exposições desse tipo, há um elemento de tentar justificar isso não como censura, mas como boicote, que não são coisas iguais. Sim. Não são coisas iguais. Boicote é um direito que o cidadão tem de boicotar algo para protestar contra esse algo, ou contra algo que está por trás desse algo. Antes de você entrar nesse mais profundamente nesse mérito, seria bom pegar o que você disse sobre a censura dos setores à direita e tudo mais, e fazer e também sobre o que você disse sobre o artista que faz alguma obra de apologia ao racismo em si, e falar um pouco sobre aquele caso do MC Diguinho, que fez aquela música horrível, logicamente. Embebeda ela, joga ela na rua. Enfim. Sim. Olha, pra ser sincero, eu nem escutei essa música. Eu também não. Não, normal. Mas eu acho que assim, se ela existe dentro de um debate, as pessoas têm que ser capazes de julgar. Eu particularmente acho que eu li uma reverberação dele, em que ele explicava assim, relatei a realidade que vi. Se você pegar músicas dos Racionais antigas, o próprio Mano Brown, numa entrevista recente, que vocês podem colocar o link, é bem útil a entrevista que ele deu para uma revista no Sul, se eu não estou enganado, ele ia fazer um show lá do disco novo dele. Ele falava que tem músicas que ele não tem nenhum, ele não quer mais cantar, porque não representam mais ele. Mas é inconcebível você dizer para um artista que ele não deve expressar aquilo que ele vê, aquilo que ele sente. De algum modo, na verdade, aonde que está o problema? O problema não está na música. O problema está nas condições que foram criadas para ele fazer essa música. Se ele está dizendo isso. Se ele pensa isso, aí é outra coisa. Porque veja, toda forma de expressão é, antes de tudo, uma forma de você manifestar o pensamento que você tem. Uma vez teve um debate com um amigo, quando teve a discussão do Cidade Limpa, e tem um amigo meu, professor de história, que disse que pichação não é arte. Eu discordei dele. E no meio dessa discussão, se pichação não é arte, veio um velho amigo nosso, economista, um dirigente político, e ele perguntou, o que você acha? Daí ele falou assim, quem sou eu para dizer que não é, se o artista está dizendo que é arte? Porque, na verdade, a pichação, ela é uma expressão artística. Pode ser feia, a gente pode não gostar, o dono da casa pichada pode odiar, é verdade. Mas é uma expressão. Eu me lembro bem numa aula que eu estava dando há muitos anos atrás, acho que foi em 2010, então já faz 8 anos. Uma aula no cursinho em que, discutindo essa questão se a pichação era arte ou vandalismo, né? Na verdade, fui inventariando os alunos, fazendo levantamento, assim, aluno por aluno da sala. O que você acha da pichação? Vandalismo, arte, vandalismo? Uma menina fez um relato muito interessante, né, no debate. A menina levantou o braço e falou assim, olha, eu quero contar a história de uma amiga. Ela engravidou de um menino, eles se juntaram, e o menino é viciado em pichar. Ele gastava mais de R$300 por mês, ganhando muito pouco, um pouco mais do salário mínimo, em pichação. E aí, discutindo, conversando, ela foi explicando, falou, o cara fica querendo subir nos prédios. Num determinado momento, dialogando sobre isso, eu cheguei a uma reflexão que é assim. É possível dizer que uma pessoa que suba 13 andares pelo cabo do para-raio de um prédio não tem o que dizer do ponto de vista de uma arte? Ou pessoas que aceitam se pendurar num viaduto, sendo segurado por 2 pessoas, pelos pés, para poder pichar de ponta cabeça. Na verdade, o problema não está nelas fazendo essas coisas, que a gente pode até dizer que é um tipo de vandalismo. Mas também não pode dizer que o fato de ser um tipo de vandalismo não deixa de ser uma arte. Mas o que é mais impressionante é o fato que a nossa sociedade não consegue dar espaço para essas pessoas manifestarem sua arte. E elas procuram esse espaço se arriscando,
enfrentando, curtindo a adrenalina que esse tipo de execução artística possibilita, porque é quase um esporte radical artístico. Sim. Então, você percebe que essa vontade de se expressar, por isso que eu digo que o mais importante que falar censura é o problema do direito da liberdade de expressão em relação às censuras que nós estamos debatendo, é porque, na verdade, as pessoas querem expressar o que elas são, o que elas pensam. Sim. De algum modo, diferentes tipos de expressões culturais hoje são mais apropriadas, mais adequadas ou são mais viabilizadas. A história da música, eu diria o seguinte, é uma merda de música. Agora, é uma merda de música porque eu acho uma merda de música. Mas e se tiver alguém que acha que é importante ouvir aquilo para refletir sobre aquilo? Porque aí que está a própria conclusão. Daí eu acho que o que foi feito não foi censura com a música, foi boicote. Certo. Ou seja, o que se ocorreu com a música? Porque se você procurar a música, ela vai estar disponível na internet em algum lugar. Mas o fato de uma empresa comercial falar, eu não vou ganhar dinheiro com determinado tipo de ação, recurso, é um tipo de produto que os clientes decidiram que questionaram o fato daquilo estar disponibilizado. Aproveitando também pegar esse pontezinho que você colocou, eu não sei se você já ouviu falar de um grupo chamado UDR. UDR. Um grupo que é a União Democrática Ruralista ou é um grupo outro com outra Não, coisa? é um grupo musical que eles sim. pegaram o nome da UDR. Sim. E tipo, os caras faziam construções. O DR originalmente é um grupo de latifundiários Sim, no Brasil, liderados por um cara que era. Ainda eu acho que ele é senador, chamado Ronaldo Caiado. Sim. Esse Ronaldo Caiado é histórico de organizador das milícias contra a Sem Terra, do cara que ia organizando latifundiários armados. Depois esses latifundiários perceberam, com o apoio em vários momentos dos governos, que era o caso de você transformar as milícias em empresas de segurança. Temos aí o prequel de um Shadowrun. Pra quem joga aí. Não, então, sobre esse grupo musical, não sei se você já teve Não, já ouvi. sorte. Sim, por um lado sim, eles faziam músicas horríveis, escrachadas, falando sobre muitas vezes adoração a Satanás, mutilações, enfim. Orgias. Enfim. Várias Mas o mote deles, logicamente, eu até de certa forma concordo com a ideia deles, era fazer essas músicas em construção para se criar uma discussão sobre. E ano passado, começo do ano passado, final do ano retrasado, a justiça proibiu eles de existirem, praticamente. Se formarem como banda e tocarem. Eles foram proibidos de tocar. Hoje em dia, tipo, é uma coisa bem cultural. Hoje em dia você consegue achar no YouTube qualquer bosta dos caras. Os caras são bem famosos até na internet. Mas eles não conseguem mais... Bem, a banda acabou, praticamente. Por uma ação legislativa. Eu não conhecia essa história. Olha, talvez isso entre na discussão do que ocorreu nesse carnaval, né? Talvez faça mais sentido. Eu não conhecia a história dessa banda. Eu acho que tem gente que faz um tipo de abordagem desses pontos de vista exclusivamente para ocupar um tipo de mercado. O Umberto Eco, importante intelectual italiano, pensador italiano, professor de semiótica da Itália e autor de muitos livros importantes de comunicação, de semiótica, mas também muito famoso pelos romances. Escreveu o mais famoso dele, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, que virou um filme do Sean Connery. Esse filme é um filme que trata se trata na Idade Média sobre o problema da censura aos livros que a Idade Média faz. Só que de um cara que é um monge franciscano, que é um aristotélico, né? Um cara lógico, assim, e que é um cara que se tornou padre para poder ter acesso a livros, né? Então um cara que
Pra fugir da censura, ele faz parte daquilo que censura, de certa forma. Sim, sim. E ele, na verdade, é chamado para investigar uma situação no mosteiro que se descobre, na verdade, uma gigantesca... Bom, não vou dar mais... Assistam o filme. Assistam o filme que vale a pena. Eu não vou dar mais spoiler do filme. Mas o Umberto Eco, ele fala que a internet é um tipo de... Como posso dizer? É o espaço ideal para os idiotas. Sim. Por quê? Porque ele massifica determinadas ideias idiotas. Humberto Eco fala que a internet é um espaço que prolifera isso. E ideias... e o senso comum é muito mais fácil de circular do que coisas complexas, que pensam. Então é por isso que é tão fácil você ver textos falsos do Luiz Fernando Veríssimo, da Clarice Lispector, do Carlos Varela. assim, porque é um dos textos que você percebe claramente que não tem nada a ver com aquilo. Existe um elemento do senso comum, de uma nivelação por baixo, e aonde todo esse debate que vocês citaram, pós-verdade, fake news, essas coisas permeiam, né? O ato antigamente e a lenda urbana hoje estão mascarados em histórias que tanto que virou negócio, tem sites de notícias falsas que ganham dinheiro, né? Então, Sensacionalista. não, e tem sites que não fica claro, porque o sensacionalista ou o Piauí Hard News, né? Eles são sites que tinham o Diário de Barelas, que era outro site desse mais antigo. Então havia esse elemento, né? Então o que acontece? Eu acho que assim, existe, por exemplo, um cenário de música nazista no Brasil. Né? Existe. Sim. E eu sou da opinião, aí entrando no debate, que esses caras você não combate eles com censura. Você combate eles tentando por que essas pessoas existem, por que essas ideias circulam. Isso não quer dizer que determinadas coisas não têm os limites da lei para censura. O Karl Popper, um filósofo importante, um dos grandes filósofos da ciência, ele tem um teorema dele, tem um paradoxo dele que ele analisa, de que se é possível ser tolerante com o intolerante. Sim. Tem uma história em quadrinho que circula na internet que é boa sobre isso, mas que é um bom argumento. Se você for tolerante com o intolerante, a intolerância dele pode dominar a sociedade e a sua tolerância vai deixar de existir, porque a intolerância vai dominar. Esse Então- paradoxo ele rodou bastante na internet quando saiu aquele protesto nazista nos Estados Sim, Unidos, sim. aquela situação. Charlottesville, né? Isso, em Charlottesville. Isso rodou bastante na internet. Isso foi e bem ficou- debatido. Ele, na verdade, reapareceu esse paradoxo de modo interessante, que é o seguinte: determinadas coisas você não pode agir como tolerante. Agora, quando você fala de arte, não é a mesma coisa. Sim. Essa é a minha impressão. Agora, uma manifestação nazista, na minha opinião, tem que dar porrada nela. Sendo muito claro. Sim, estamos de acordo. Assim como a história do bloco em São Paulo, que apologia ao DOPS, Porão do né, DOPS. Porão do DOPS. Eu tenho a impressão de que a censura institucional promovida pela justiça, que no final barrou, foi para proteger os caras que iam sair. Assim, não haveria condições de garantir a integridade desses cidadãos quando o povo na rua, que sabe qual a realidade imposta nos porões da ditadura, encontrasse com esses caras. De certo modo, vou dar um exemplo. Uma das histórias mais relevantes de São Paulo, uma história importante em São Paulo, é contada numa obra que eu pude editar, chamada Revoada dos Galinhas Verdes, quando em 1934 uma
partido político na época existente no Brasil de uma ideologia totalitária, com influências, ou de certo modo há um debate sobre isso, mas com uma inspiração fascista, que era a Ação Integralista Brasileira, AIB. Esse partido político ficou conhecido como Galinhas Verdes, por causa do uniforme que eles usavam, com características paramilitares. E dizem que nessa manifestação, que eles, na verdade, eles estavam se inspirando no modelo italiano de fascismo, eles começaram a organizar marchas do partido nas cidades para tentar demonstrar força, tal como um partido fascista italiano fez com um processo de tomada do poder, né, na conquista do poder, na chamada Marcha das Camisas Negras do Mussolini. E esse partido decidiu fazer um comício em São Paulo, na Praça da Sé, no dia 7 de outubro de 1934. E em 1934, um ano depois da ascensão de Hitler, sem resistência na Alemanha, porque houve eleição e a classe trabalhadora alemã estava dividida. O Partido Comunista Alemão, influenciado por Stalin, né, stalinizado, e o Partido Social Democrata alemão, um partido já reformista, ou características oportunistas, eles não se uniram para enfrentar o fascismo. Nessa época, o Partido Nazista acusava o Partido Social Democrata de ser pior do que os nazistas. Ou seja, os dois partidos que tinham a maioria dos trabalhadores do povo alemão ficaram divididos, o que permitiu que o Partido Nazista tivesse mais votos. Não que os dois juntos, mas mais votos que cada um deles individualmente. Se os dois tivessem juntado, teriam derrotado os nazistas. E o Hitler ascende ao poder com a divisão dos trabalhadores sem resistência. Na Itália, o movimento socialista também em 1922 não enfrentou o fascismo na rua. Então, que situação é essa? No Brasil, a esquerda já tinha assimilado as experiências das derrotas. Então, anarquistas, socialistas, comunistas, trotskistas se uniram numa frente única antifascista. E os comunistas ficavam oscilando entre participar ou não, mas os anarquistas, os trotskistas e os socialistas estavam verdadeiramente unidos nisso. E por que, em particular, tanto anarquistas quanto socialistas no Brasil vinham de tradições estrangeiras, muitos deles italianos, alguns deles já refugiados da Itália, e muitos também de países da Europa, né, da Europa centro-oriental, né, assim, da Alemanha para lá. Então já tinham a experiência, assim, já tinham ouvido falar da experiência alemã, o que estava acontecendo, acompanhavam a situação política por cartas, parentes. A situação da Europa já se encontrava. Portugal também já tinha uma ditadura salazarista que também tinha influências desse tipo, né, autoritárias, retrógradas, reacionárias. E a Frente Única Antifascista no Brasil decidiu dar um couro nos caras. Eles fizeram um confronto armado e são 4 horas de tiroteio na Praça da Sé para botar os fascistas para correr, os integralistas para correr. Daí que se chama a Revoada dos Galinhas Verdes, né? Por quê? Porque esses caras saíram correndo e foram jogando as camisas para cima. Eles ficavam tirando, porque como eles estavam sendo... Todo mundo estava de camisa verde, era alvo, né, dessa situação. Então, é possível registrar esse elemento como um tipo de luta política.
Um dado que eu acho que é registrável é que isso não é uma censura, isso é um enfrentamento de ideias na qual uma ideia perde espaço na sociedade para outra. É claro que, por exemplo, já nesse período, logo depois disso, lembrando que a gente já está no período chamado Revolução Liberal, né? Porque em 1930 tem a ascensão de Getúlio Vargas no Brasil. Em 1932 você tem a tentativa de golpe que a burguesia paulista desenvolve com a chamada que chamam de Revolução Constitucionalista, não de Revolução não tinha nada, uma ação para impor a tentativa de privilégios paulistas no Brasil, né? E em 1934 você tem essa mobilização para enfrentar um nascente fascismo nacional, né, que o imperialismo se representaria, apesar de alguns pensadores dizerem que não dava para dizer que era fascista, era totalitário, reacionário, autoritário, mas não era exatamente, não tinha as mesmas ideologias que o fascismo. Porque o fascismo é modernizante, o fascismo tem outras características. Os integralistas eram muito um ideal romântico do Brasil, um Brasil agrário, sabe? Uma grande fazenda, todo mundo tem essas diferenças ideológicas, mas... Só que logo depois o Getúlio Vargas vai ter uma ditadura no Brasil que vai impor o primeiro período de censura, né? Ele vai criar o departamento de político, a polícia política, vai criar um departamento de censura no governo brasileiro, na polícia política brasileira, que vai começar a censurar as coisas, as expressões artísticas. Há dois grandes períodos de censura no Brasil, é a ditadura Vargas, 37 e 45, depois tem uma certa abertura, mas uma abertura parcial, ao ponto que um tempo depois da abertura democrática no país com Dutra, eles vão caçar o Partido Comunista, vão censurar a sua expressão, que vai ter que ser clandestina. E você tem a ditadura militar brasileira, que institui uma censura a partir de 68. É importante frisar isso, porque na história do Brasil essa questão da censura tem uma coisa muito curiosa. É possível você encontrar muitos livros publicados em 1968 ou 69, lembrando que a ditadura começa em 1964, e você vai encontrar livros que são publicados nesse período. Tem alguns livros que são curiosíssimos. Vai encontrar a História da Revolução Russa, publicada em 68 e 69. Você vai encontrar muitas obras políticas publicadas durante a ditadura militar. Eu teria que achar dentro da minha biblioteca outros livros para dar exemplos, mas você vai ter editores. Tem um caso que eu chamo muito particular, porque foi uma curiosidade que eu tirei com um editor e pensador muito importante na história brasileira. É um caso, uma pessoa muito rara, inclusive, chamado Muniz Bandeira, Luiz Alberto Muniz Bandeira. Ele fez parte de vários grupos políticos do PS, Partido Socialista Brasileiro dos anos 40. Ele era sobrinho de dois grandes militantes, um deles o Edmundo Muniz, que era um militante no Rio de Janeiro, trotskista, e em São Paulo ele tinha outro tio chamado Rocha Barros, Alberto Rocha Barros, era um professor da USP de Direito. E o Alberto Muniz, esse cara, né, esse professor, o Muniz Bandeira, foi professor da UNB e depois terminou a vida como membro do consulado brasileiro em Frankfurt, se eu não estou enganado. Esse cara, nos anos 60, ele era de uma organização política chamada Política Operária, POLOP. E a POLOP, que era uma organização que reunia vários grupos políticos, se num determinado momento decidiu num congresso que ia entrar na guerrilha e acabou virando outras organizações, VPR, VAR Palmares, organizações da luta armada brasileira. Ele rompeu com as duas porque ele discordava da guerrilha, ele sabia que isso estava errado no Brasil. Um negócio que ia dar ruim, não ia funcionar, não ia dar certo. E aí ele rompeu numa situação que ele estava clandestino. E aí ele arrumou um emprego numa editora, a editora Leimert, e ele nessa editora começou a publicar várias obras de esquerda, todas a partir dos 66. Então você tem ali uma série de autores de esquerda importantes
sendo publicados por esse cara no Rio de Janeiro. A Laimert, por acaso, era uma das editoras mais antigas do Brasil, publicou Machado de Assis no século XIX. Só que ela mudou de dono várias vezes na vida, virou uma gráfica e em um determinado momento eles contratam esse cara que estava clandestino, não podia usar o próprio nome, para fazer isso. E aí eu perguntei para ele, né, sobre isso, e aí ele explicava, né, porque na verdade assim, a ditadura militar não estava nem aí para os livros. Ela queria não deixar ter greve, não queria deixar ter manifestação. E os livros não eram lidos pelo povo. Então não tinha por que censurar livro. Só a partir de 68, no AI-5, que passa a ter um tipo de censura, mas ainda não estava muito preocupada. Ela estava mais... O livro era mais um elemento de prova contra uma pessoa. Então eles não iam censurar a livraria, eles iam censurar o dono do livro, no sentido de prender uma pessoa que tinha livros comprometedores e tal, né? Ainda que tenha a ditadura militar a partir de 68 criou uma lista de livros proibidos. O Muniz Bandeira ele vai dizer que ele conseguia publicar as coisas, ninguém reclamava de publicar. Tem um autor importante, Robert Schwartz, tem um livro chamado Cultura e Política, em que ele fala que não havia uma censura durante uma boa parte da ditadura porque os livros não falavam com o povo, eles ficavam só na mesma classe média. Certo. Então a mesma setor de elite da sociedade que era tão minoritário que não importava, né? Então não chegava o povão, né? Então esse é um aspecto importante. Agora, não quer dizer que não tenha sido... eu lembro bem, quando eu ajudei a editar o livro Plim Plim, que é o livro a Rede Globo e o caso da Proconsult, do jornalista Paulo Henrique Amorim. A gente fez a primeira edição desse livro. Esse livro conta a história da eleição de 1982 no Rio de Janeiro, quando foram tentar fazer a primeira informatização de um processo eleitoral. Ou seja, os votos iam ser computados em computadores. Você ia contar, lançar uma tabela e alguém ia lançar no computador. Só que o computador estava programado para fraudar a eleição. Por quê? Porque o Brizola ia ganhar a eleição no Rio de Janeiro contra o candidato da ditadura, né? Contra o candidato em 82 ainda havia ditadura. Acaba em 85. Então a eleição estava fraudada no Rio de Janeiro para não deixar o Leonel Brizola ganhar a eleição. E na época um cara que hoje é da direita na política, mas na época era da esquerda, chamado César Maia, por acaso o pai do atual presidente do Congresso, Rodrigo Maia, né? Esse César Maia era um cara que vinha do Partido Comunista, quem acompanhou o Brizola, tinha sido lá no Chile, o Brizola, liderava o trabalho de jovens, né? A juventude brizolista. E eles fizeram um movimento de derrota da Rede Globo. Que eles foram lá e recontaram os votos para provar que a contagem estava errada. Então você vê, quando eu editei esse livro, o Paulo Henrique mostrou uma coisa espetacular lá pra gente na redação. Eu nem sei se isso virou um livro depois, porque a ideia era transformar um livro. Era uma coleção de papeizinhos de um cara que era o responsável pelo contato com o censor da ditadura no jornal. Não sei se era o Jornal do Brasil ou se era um outro jornal. Não sei qual era o jornal, não consigo lembrar qual que era o jornal. Mas qual que era? Era um tipo de post-it, uns papelzinhos, que chegavam todo dia no jornal com as coisas que não podia se falar. Ou seja, era a lista de assuntos que não se podia falar. O que era mais interessante para os jornalistas é que tinha várias coisas que eles não sabiam que estava acontecendo, que eles descobriam pelos censores. O censor avisava os jornalistas de que eles estavam censurados em assuntos que eles não sabiam que existia. Então era comum, por exemplo, teve uma coisa que eu não esqueço, ali nos anos 70, 72, 73, 71, não sei exatamente que ano, um bilhetinho falando assim: é proibido falar da manifestação popular que destruiu a estação de trem de Mauá. Ou seja, teve uma manifestação, essa manifestação atacou a estação de trem, provavelmente com o aumento da passagem, coisa parecida, e ninguém estava sabendo, e foi proibido falar daquele assunto. E outra coisa que aparecia era censura às obras de arte, né? Censura artística, principalmente ao teatro. Talvez a produção cinematográfica, a produção de novela tivesse outra, mas o teatro é sempre muito coberto pelo jornal.
As pessoas ficam sabendo das peças de teatro, assim, hoje menos, mas ainda hoje, através de matérias que saem em jornais. Sim. Bem que jornal se lê muito menos hoje, né? Então a internet passa por papel. Mas o que é importante lembrar disso? Que naqueles papeizinhos era comum aparecer, é proibido falar da atriz tal, e de qualquer trabalho que ela faça. Segundo o jornalista, eram militares, coronéis, generais, que tentavam assediar atrizes, e o fato dessas atrizes recusarem os assédios que eles sofriam, elas eram apagadas da imprensa. Então, isso é um negócio, sim, era um abuso sexual de alto porte, utilizando o poder da censura, ou seja, o cara passava, uma parte dos militares passaram a operar, durante a ditadura militar brasileira, uma censura sobre mulheres que recusavam o assédio desses caras. E o que acontecia? Uma censura à denúncia do assédio. Não era denúncia ao assédio. Era destruir a profissão dela. Porque como atriz, ela tinha que trabalhar numa peça. Se os caras censuravam a aparição da peça dela, significava que qualquer lugar que ela trabalhasse, ela não ia conseguir ser divulgada. Então, a peça não ia existir na imprensa, porque estava censurada. Então, era uma situação muito difícil para essa. Imagina o que era essa pressão. Há outros casos, né? Vale a pena pesquisar para esse tema as músicas que abordavam a censura. Por exemplo, a música do Léo Jaime. O Léo Jaime falando sobre a mulher que censurava, qual era o nome? Solange. Solange, né? Que ele pega uma música do... Solange. Que é a música do The Police, né? E faz uma zoeira com ela, sacaneando, mas tem várias outras, né? Há casos de músicas que são... Cálice, por exemplo. Sim. É uma puta de uma circunstância de metáfora para discutir um negócio que não podia se discutir. O álbum do Tom Zé é todo sobre a censura que... Não, e você pega, por exemplo, tem um disco da Blitz que foi riscado a prego depois que ele foi prensado. Então a última música, as duas músicas finais, que são ruins pra caramba, inclusive, foram músicas que os censores decidiram cortar porque não gostaram, sabe? Agora, a censura não é um negócio só de direita, tá? Porque, por exemplo, um detalhe importante, né? Por exemplo, na União Soviética havia censura. Sim, a questão do... Vários países tem autores que não podem ser abordados ou são publicados. Tem um caso ótimo, talvez, seja do Boris Pasternak, autor do Dr. Zhivago, que é um filme e um livro. O livro foi publicado por um comunista italiano chamado Feltrinelli, que é dono de uma grande editora, rede de livrarias, os Feltrinelli. Tem uma biografia ótima publicada pela editora Conrad. Eu precisava até achar essa biografia para reler, porque ela é muito boa. O cara que ele era um puta de editor, ele publicou gente importante pra caramba. Inclusive ele que foi quem contrabandeou os originais do Feltrinelli, do Boris Pasternak, da Rússia da União Soviética para a Itália, ele que trazia no corpo escondidos os originais, embrulhado em coisas que ele comprava para trazer, enrolava as coisas como se fosse papel de descarte, e trazia esse material de lá para cá e publicou um romance majestoso, né, sobre a própria Revolução Russa. Há muitos autores que foram proibidos, autores que eram censurados. Eu acabei hoje, um amigo publicou ontem um romance de ficção científica que, segundo o autor, a versão original foi publicada com 140 páginas a menos porque não tinha nenhum problema político, era simplesmente porque os censores esteticamente questionaram um pedaço da obra. Era o poder do cara, o cara queria usar o poder dele. Tem um livro, tem um filme, é obrigatório para discutir esse assunto, que é A Vida dos Outros. Ah, sim. Eu estou, para mim, que é o melhor filme que eu já assisti, assim, que conta a história de um censor, de um policial político, na verdade, uma pessoa que vai vigiar um dramaturgo. A polícia política decide vigiar esse cara porque acha que é ele que está mandando correspondências para fora da Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, né?
também conhecida como Alemanha Oriental, que ficava mandando reportagens para uma grande revista Alemanha, na Alemanha Ocidental. E esse cara é um autor de teatro importante. Ele vai contando várias histórias e vai escrevendo, né? E ao mesmo tempo ele produz teatro na Alemanha Oriental. E o governo manda vigiar ele. Aí eles fazem várias coisas, mas uma que eles pegam um apartamento de cima, ou o sótão da casa, não tenho certeza. Eles pegam e montam uma rede de que toda a casa do cara era gravada com um cara em cima escutando tudo o tempo todo. Certo. Só que esse cara começa a ser convencido pelas conversas do autor. Então os diálogos, as ideias que eles vão trocando no telefone, o policial que tá filmando ele começa a admirar o cara e gostar dele, ao ponto que ele começa a escrever outras coisas nos relatórios policiais. Olha só. Ou seja, o policial começa a proteger o cara. A história tem uma série de outras coisas. Eu não vou antecipar todo o filme, mas é um aspecto da censura, assim, como eles tentam. E ao mesmo tempo tem o mesmo problema do Brasil. Uma mulher, uma artista, continuar sendo artista, um cara do Ministério da Cultura do país começa a assediar ela e, inclusive, além de assediar ela sexualmente, faz ela ser uma espiã do cara, que é o dramaturgo, que ela trabalhava junto com ele, né? Tinha um relacionamento com ele. Então isso mostra que em outros lugares. Eu vou contar uma história pessoal. Tem uma amiga minha que foi para Cuba recentemente. E olha, eu defendo incondicionalmente todas as conquistas da Revolução Cubana. Cuba, na América Latina, na América inteira, ou seja, do Canadá para baixo, Cuba provavelmente é um dos melhores lugares para se ver no mundo, assim. E na América provavelmente é o melhor lugar. Então, sendo muito claro entre o que é Cuba, mas não pode deixar de fazer a crítica dos problemas. Então eu pedi para uma amiga comprar um livro, que na verdade ela não conseguiu. Deixa eu até pegar ele aqui. Carlos Frank, Diário da Revolução Cubana. Carlos Frank foi um líder revolucionário da Revolução, que era um socialista, quando a Revolução ainda não era socialista, porque a Revolução foi uma revolução nacionalista, que depois evolui para o socialismo cubano, para adesão ao modelo em aliança com a União Soviética, stalinista, né? Mas o Carlos Frank era o responsável pelo Diário Rebelde e pela Rádio Rebelde, que era a rádio dos revolucionários. Existia uma rádio naquele processo que espalhava a voz deles pela ilha toda, né? E esse cara que narra toda a Revolução Cubana, o cara que seria equivalente ao ministro da comunicação, assim, era um cara que pensava a política de comunicação em algum momento entra em divergência com o governo cubano, entra em divergência com Fidel, particularmente quando o Fidel começa a se alinhar com a União Soviética. Passa uma divergência e é obrigado a fugir de Cuba. E esse livro dele, Diário da Revolução, que narra a Revolução, não existe em Cuba. Pedi para essa amiga, eu achava que tinha em Cuba, essa amiga foi em várias livrarias, tentar comprar, não conseguiu. Em uma ela conta um negócio que foi muito engraçado. Assim, em todas as livrarias as pessoas nunca tinham ouvido falar do livro, mas numa ela falou com o vendedor, e em Cuba as livrarias são todas governo, né? Ela falou com o vendedor falou, ó, deixa eu ver aqui com o meu, deve ser o gerente, né, o chefe. Tava um cara lendo o jornal, charuto, não. E ela tava com um papelzinho que eu tinha anotado para ela o nome do livro. Aí o vendedor levou até ela. O cara pegou o papelzinho e olhou assim: esse autor não é bem-vindo em Cuba. Devolveu pra ela. E é um dos líderes da própria Revolução Cubana. Pra você ver que é um problema, né? Porque ideias se combatem com ideias. A não ser que essas ideias sejam inimigas da humanidade, que se combate com pedaços de pau, com chumbo, se tiver. Mas o fato é que eu acho que, não sei se isso fica claro, o melhor para a imprensa, o melhor para a liberdade de expressão é que jamais haja censura. Não sei se, eu acho que já estamos chegando aí nos estretores do nosso tempo, né? Sim. Tem um autor que eu gostaria de terminar aqui citando, é um cara chamado Raul Vaneigem. Esse autor é um dos caras
que mais influenciaram algo que nesse ano é uma efeméride importante, que é o Maio de 68 francês. O 68 foi um ano que no mundo aconteceu em várias partes, assim, teve coisas acontecendo no Japão, no Brasil, revolta dos estudantes da Maria Antônia, ali no centro de São Paulo, né, da rua Maria Antônia, onde ficava a USP. Você tem a Marcha dos 100 Mil no Brasil. Você tem os estudantes japoneses se levantando, os estudantes nos Estados Unidos indo para as manifestações contra a guerra do Vietnã. Você tem o mundo em efervescência, os Panteras Negras também nos Estados Unidos, né, surgindo, se desenvolvendo. E esse cara aqui, o Raul Vaneguem, ele é autor, é um dos caras que esteve na base das ideias de 68. Eu não concordo com uma parte do que ele disse, ainda que ele seja muito poético na sua escrita. Ele fez parte de uma organização política chamada Internacional Situacionista, ligado a um pensador o cara ficou famoso por pensamento sobre comunicação, que é o Guy Debord, autor da Sociedade do Espetáculo. O Vaneguem tem um principal livro dele publicado no Brasil, é um livro chamado A Arte de Viver para as Novas Gerações, que é esse livro que influenciou bastante o Maio de 68 francês. Mas, posteriormente, ele escreveu um livrinho que foi publicado no Brasil chamado Nada é Sagrado, Tudo Pode Ser Dito. Reflexões sobre a liberdade de expressão. Eu acho que é um dos melhores livros já escritos sobre o tema do direito à liberdade de expressão. Numa passagem natural, uma passagem muito impressionante do capítulo 2, ele diz um negócio que eu gostaria de ler para os ouvintes aí da sala do Elefante Branco. Diz o seguinte: nossa propensão à curiosidade nos assegura o direito de tudo saber. A educação permanente a qual aspira a maioria das pessoas deve retomar dos maravilhamentos da infância a paixão por nada ignorar, a indiscrição natural, o gosto imoderado pela investigação, os costumes predadores da nossa civilização mercantilista arrolam na odiosa corte das práticas inquisitoriais e policialescas. Que doravante se estabeleça, desde a mais tenra idade, que o conhecimento dos seres e das coisas não tem por propósito subornar, dominar, elegir como juiz, mas responder às próprias solicitações da faculdade criadora que é própria do homem, de escolher com discernimento que pode nos ajudar a viver melhor. É indigno que os cidadãos se deixem tratar como escolares destinados a engolir passivamente conhecimentos mortos, em vez de serem alimentados por um saber orientado pela preocupação do viver melhor. A liberdade de expressão hoje é capaz de criar as condições que nos autorizam seu uso ilimitado. Nada é sagrado. Toda pessoa tem o direito de exprimir e professar a título pessoal qualquer opinião, qualquer ideologia, qualquer religião. Nenhuma ideia é inadmissível, até mesmo a mais aberrante, até mesmo a mais odiosa. Nenhuma ideia, nenhum propósito, nenhuma crença deve escapar à crítica, à derrição, ao ridículo, ao humor, à paródia, à caricatura, à simulação. Eu repartirei em todos os tons, já escrevia Georges Bataille. O mundo só é habitável sobre a condição de nada nele ser respeitado. Scutiné diz: há coisas com as quais não se brinca, não o bastante. O que sacraliza, mata. A execração nasce da adoração. Sacralizadas a criança é uma tirana, a mulher um objeto, a vida é uma abstração descarnada. Todo aquele que erige em Messias, profeta, papa, imã, pop, rabino, pastor ou outro guru tem o direito de definir a blasfêmia, o anatema, a apostasia,
a partir do instante em que se zomba de seu dogma, de sua crença, de sua fé. Mas que ele não se atreva a levantar nenhuma interdição judiciária acerca das opiniões que ele execra, nem de que querem barrar na sua difusão, ameaçado seu autor segundo os critérios da Inquisição, da Sharia ou da máfia, que o senso da humanidade anula para sempre. Esse autor desenvolve muito mais aqui. Tem um outro trecho dele que eu acho que concentra um pouco mais. Quer ver? Eu li entre as páginas 21 até 23. Tem uma passagem aqui que ele fala sobre a liberdade de expressão propriamente dita. A liberdade de expressão tem a faculdade de conferir valor poético às palavras. Ela não se confundiria com o niilismo induzido pelo fetichismo do dinheiro e cujo princípio tudo é permitido desde que dê resultado. Ou seja, aqui não é mercadoria, né? Ressalta a fatuidade das palavras, despojando-as de sua importância, de sua recusa de convencer do que se quer que seja, fora do sistema de rentabilidade que as faz trabalhar. Não é da lógica do totalitarismo financeiro que esvazia a existência de sua substância. Contribuir ativamente para o desperdício de sentido. A liberdade de dizer tudo, de tudo dizer, só existe quando reivindicada a todo instante. Ela não se renega se deixa reduzir ao consumo passivo de ideias pré-fabricadas, cuja proliferação caótica a sufoca. Ela só se mantém como liberdade sob a condição de conferir às palavras a vida indissociável da vivência cotidiana, sem a qual uma língua se congela e se torna clichê. Romper com o velho sistema de exploração que vem nos dominando até o presente é desenvolver a linguagem, a vocação poética dotada na origem, de usufruir as circunstâncias, de influir sobre as circunstâncias e sobre os destinos dos seres. A liberdade de expressão não deve ser posta a serviço da defesa do humano. Ela pertence, enquanto liberdade, à liberdade do humano. Ela não é apenas o despertador da consciência e o porta-voz de seu despertar. Ela é a linguagem restituída à pessoa, aquela que manifesta o modo como vivemos o mundo e o estilo segundo o qual temos a intenção de viver. A liberdade de expressão confere a vida à linguagem, contrariamente à economia, que faz da liberdade de expressão uma linguagem morta, mirrada, composta de vocábulos intermináveis, objetos de troca e não o elemento subjetivo e intersubjetivo derivado da magia, do encanto e da poesia, pois é da própria natureza da linguagem enraizar-se na vida, enquanto experiência fundamental, da experiência cotidiana, diversificando os seres, as coisas, afastando-os e aproximando-os, sem, no entanto, pelo fato de constituir-se em sua substância comum, separá-los. A liberdade de expressão deixará de ser sucedânea da liberdade de ação quando a vitalidade e eficiência que ela se encerra prevalecerem, desencorajarem as imitações, criando uma adequação entre a fraternidade das palavras e a fraternidade dos homens. Esse autor, o livro inteiro é sobre assuntos da censura e da liberdade, posso até deixar para vocês lerem, desde que voltem junto com o meu filme, mas a principal questão dele, ele vai falar sobre muitas outras coisas no livro, ele vai dizer que é um direito fundamental, humano, a liberdade de expressão, e que a liberdade de expressão permite a crítica radical às coisas. Ou seja, se uma pessoa falar merda, expressar merda, o que deve se fazer é a crítica a isso. Certo. Ou seja, se a pessoa fala algo que é ofensivo, dentro do que a lei define, você tem que fazer a crítica a isso. Não cercear o direito dessa coisa ser dita. E buscar entender, inclusive, por que essa coisa está sendo dita desse jeito. No caso da música que vocês citaram do MC, do funkeiro, o principal não era censurar, o principal era fazer a crítica radical
da música. O ideal era que, inclusive, outros músicos fizessem críticas da música. De modo que a arte entrasse no seu próprio debate natural de concepções. Eu queria te fazer uma última pergunta, que na verdade você já respondeu, só queria ressaltar esse ponto. Qual que é a função da gente discutir a censura, né? A gente discutir sobre a censura, eu acho que é exatamente isso que você acabou de dizer sobre a gente, ao invés de censurar, mas sim criticar tudo, eu vou te dizer, tudo assim, isso. Todos os momentos que houveram censura criaram condições de desenvolvimento cultural quase como panelas de pressão. Porque a tensão que a censura gera vai gerando verdadeiros subterrâneos. Então, por exemplo, você vai ver, tem um filme chamado Piratas do Rádio, não sei se é esse o título, mas é um filme bem legal. Sim, é um curta, um documentário? Não, é um filme em inglês sobre uns caras que montam uma rádio livre num barco que fica beirando, porque eles ficavam em águas internacionais, fora do mar territorial inglês, transmitindo, falando palavrão, tudo que o sistema de rádio inglês não permitia. E tocando os punk, tocando rock, né? É um filme ótimo, é com aquele Simon... Qual que é o nome dele? Aquele cara meio loiro, ele é um dos DJs, assim, tem um monte de DJs, cara que... É uma história maravilhosa, o filme é muito bonito, assim, o filme E no final é a marinha inglesa atacando o barco, afundando o barco com os discos dentro, cheio de discos. Então você percebe que a censura, ela é um tipo de panela, ela cria uma pressão cultural que no Brasil gerou uma geração de rock, uma geração de poetas, uma geração de música brasileira com altíssima qualidade. Ela gerava críticas que tinham que ser disfarçadas e que eram evidentes, mas os censores não conseguiam perceber. Então, é curioso isso, mas vários países que passaram por processos de censura têm fenômenos culturais muito parecidos. Se vocês forem ver a história do rock argentino, a história dos quadrinhos argentinos, mesmo da literatura argentina, como que a cultura se desenvolve ali no subterrâneo, o underground. Tem um livro em quadrinhos muito bom chamado Zestas. Eram histórias publicadas na revista El Víbora, uma revista de quadrinhos espanhola. E nesses Zestas, que é uma história de gangue, de crime, você vê o surgimento do rock de protesto, né, o punk rock ali de protesto espanhol, basco, catalão, tudo rolando assim, as músicas tocando na rádio de protesto. Então você percebe que a censura acaba, na verdade, tendo um efeito muitas vezes inverso, né? Hoje nós vivemos um aspecto que há uma sensação de liberdade de expressão, mas como eu disse no começo lá, assim, você não vê nenhuma diversidade, só vê sertanejo universitário pasteurizado presente na TV. Muito pouco fora disso, muito pouco. Tem outras coisas, aparecem coisas legais. Recentemente uma aluna minha tratou de um tema, assim, fez uma crítica ao Pablo Vittar, a Pablo Vittar. Na verdade, aquela crítica que não tem nada a ver com homofobia, não vou discutir a pessoa, vou discutir o artista, não sei o quê, e começa a falar mal do artista, mas na verdade é para fazer a crítica. Eu acho que você compartilhou isso no Facebook, não compartilhou? Eu escrevi sobre isso, mas mais recente, faz 2 ou 3 dias, sim. eu publiquei um comentário sobre isso, porque a menina fez um compartilhamento disso, e eu tive uma sensação de reafirmar aquilo que eu tinha escrito há um tempo atrás, que era o fato de que, assim, olha, arte, se você não gosta, não escuta, não assiste, troca de canal. Agora, fazer uma crítica, porque eu vou te dizer, assim, eu não gosto da música, só que eu assisti um vídeo do Rock in Rio, e o show mais rock and roll que eu vi foi o dela. Sabe, é um show que ela não conseguia nem falar, porque o público cantava a música com mais força que ela. Coisa que eu só tinha visto no Queen, sabe? Era um negócio impressionante. Então,
é um negócio que na verdade está por trás de uma série de preconceitos que nem é porque a pessoa seja reacionária, porque a pessoa que compartilhou a crítica, na verdade talvez não goste do estilo sonoro e acaba fazendo eco de uma tentativa de criticar um artista, que é um direito criticar o artista, é importante, mas ao mesmo tempo tem que dizer assim, olha, gosto é que nem bunda, cada um tem a sua, entendeu? Tem o seu, cuida do seu, limpa o seu e beleza, não vai... Limpa não, lava, né? Porque a regra é clara, assim, bunda não se limpa, se lava. Esse é um aspecto que eu acho que é bem importante numa situação dessa. Por isso que eu acho que o seu questionamento, ele diz o seguinte, nós podemos viver uma nova época de censura, há muita legislação para isso. Por exemplo, acho que talvez até para concluir, até porque eu acho que esse tema disso que eu vou falar permite um outro programa de vocês, com outras pessoas, mas há uma tentativa de censura na escola hoje. Eu sou professor de escola. É um bom ponto esse que você vai dizer. Eu sou professor de escola, sou professor de cursinho, trabalho, ajudo no mercado editorial e como sociólogo, né, como cientista social que eu sou. Hoje nós estamos confrontados com um perigo que é uma censura na sala de aula, que é uma tentativa, já foi definida como inconstitucional por parte do STF recentemente, do STJ recentemente, mas que é um projeto que é na verdade uma pauta política de grupos no Brasil de censurar o professor, que é o projeto Escola Sem Partido. Na verdade é o Escola Sem Crítica, o Escola Sem Pensamento. Vários desses canais de humor na internet brincaram com isso, tiraram sarro, ótimos. Eu não sei se é o Porta dos Fundos que fez um excelente sobre o assunto, mas tem vários sobre isso. O fato é que você tem uma pretensa busca contra uma pretensa doutrinação que na verdade esconde um debate sobre o que é a ciência ou não. Então, por exemplo, a história vai ensinar que no Brasil a escravidão torturou pessoas, ou que a ditadura militar torturou. Tem gente que acha que isso é opinião, não é história. Isso não é fato para ser discutido, questionado. De certa forma, há um aspecto que uma parte da nossa sociedade hoje, contaminada com um discurso, uma ideia, um conjunto de ideias, né, uma ideologia, de que deve se combater uma parte considerável da nossa Constituição, que são os direitos. Tem dois vertentes nela. Tem um vertente econômico, que acha que a Constituição e os direitos inscritos na Constituição não cabem no bolso do cofre público, porque se você tem um Estado que garante escola, universidade, saúde, esse Estado tem que cobrar impostos e esses impostos têm que ser investidos a atender às necessidades do povo. E uma parte da elite brasileira não quer isso porque quer esse dinheiro para ela. Ele quer esse dinheiro sendo usado para os bancos, de pagar a dívida pública. Não quer. Para que gastar com o povo? O povo não cabe no orçamento da nação brasileira. Seria essa. Só que por trás desses caras, assim, ou melhor, pela frente, é criado um movimento contra o conjunto dos direitos que estão na Constituição a partir de uma luz moral. Que é dizer que não se pode ter liberdade. Porque a liberdade do professor de ensinar a ciência vai contra a liberdade do pai ensinar os seus valores. Como a Constituição brasileira tem um problema que eu considero errado, que a educação no sentido formal é também atribuição da família, eu acho que isso é errado, porque a educação familiar é uma coisa e a educação escolar é outra, tinham que ser separados. Da qual o Estado tem uma responsabilidade, porque a educação tem que ser um aspecto único na nação. Um pensador francês chamado Condorcet, era um nobre, que era revolucionário, foi deputado na Revolução Francesa, ou seja, foi parte da Assembleia Nacional, e ele foi o responsável pela política, pelo decreto da instrução pública, ou seja, a lei educacional da Revolução Francesa. Ele vai dizer que a igualdade ela só existe se você garantir a todos condições iguais. E assim, as diferenças que existem nas pessoas, e existem diferenças entre as pessoas,
só podem ser avaliadas se as pessoas tiverem a mesma educação, as condições de poder desenvolver o seu potencial. Para isso a escola tem que ser uma escola que pensa, que é livre para pensar. Então, o fato também, assim, isso não quer dizer que você não tenha professores, por exemplo, que não desenvolvem, assim, muitas vezes, na verdade tem a ver com a formação dos professores no Brasil, que é difícil, na verdade. Eu falo, sou professor, sinto a minha formação insuficiente. Por quê? Porque você passa 4 ou 5 anos estudando e você passa algumas horas, 50 horas, 100 horas, fazendo estágio, que é nada. E o estágio é só uma observação meia boca que você faz. Para você, professor, tem um caráter de esforço, de participar, de administrar, de se relacionar, de sensibilizar, de conquistar o aluno. Agora, o professor tem que ter liberdade de cátedra. A liberdade de cátedra, que é o pressuposto, porque o que eles querem? Eles querem uma escola que permita ensinar religião, mas não se permita ter o debate sobre as ideias na sociedade. O principal, na verdade, é um discurso contra a chamada ideologia de gênero, que também é um debate que é uma falsificação, um mito criado, um grande cortina de fumaça, a ideologia de gênero. A origem disso é uma autora que foi perseguida nas palestras que veio aqui fazer no Brasil, uma antropóloga, caso recente, a Judith Blair, né? Isso, o artigo que ela escreveu sobre o assunto nos jornais na semana que ela passou aqui é espetacular, porque ela faz uma discussão sobre os direitos de gênero, né? E o mais importante é que, assim, na verdade, esses caras querem negar o debate sobre a igualdade. Ou seja, eles querem ter o direito de executarem coisas que vão contra os direitos humanos. Então é certo ser machista. E o machismo no Brasil mata. Eles querem poder que os jovens, ao aprender isso em casa, não sejam questionados na escola. Daí para o racismo, daí para a xenofobia, daí para, sabe, para uma série de questões. Então, eu particularmente participo, ajudo, né, a campanha Escola Sem Mordaça, né, que é uma campanha, tem um site que desenvolve essa campanha, que é a ideia que a escola não pode ter censura. E aqui no Brasil, a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garantem a liberdade de ideia, a liberdade do professor desenvolver amplamente, plenamente todas a sua cátedra, né? O direito de expressar suas ideias, debater suas ideias. Veja só, quando você discute igualdade de gênero, qual é um tema que vocês devem trazer mulheres para tratar do assunto? Sim, já estamos providenciando. Mas eu teve um ano em que eu apliquei uma redação do Enem que tratava sobre a violência contra a mulher. Uma redação de 2015, se não estou enganado. 2016? Então é isso. Em 2016 eu apliquei, no mesmo ano que teve a redação, eu fui lá imprimir a redação assim, uma semana depois e apliquei para todos os alunos. Das outras salas de segundo ano. E apareceu um caso de uma menina que sofria violência sexual em casa. Ou seja, e isso obrigou a escola, e eu coloquei a escola na parede. Eu falei assim, olha, a menina tá pedindo ajuda aqui na redação, meu. A menina é abusada por alguém na casa dela. E a redação permitiu trazer isso. O meu objetivo não era esse. O objetivo era fazer refletir sobre o problema. E a menina, na verdade, usou daquele momento o fato da escola debater um tema que é a violência contra a mulher, os direitos da mulher. Ela se sentiu em condição de pedir ajuda. Eu coloquei o problema para a escola foi atrás da família. Bom, depois o desenvolvimento, eu não sei o que aconteceu exato, porque ela se mudou. Acho que a família se mudou para sair perto de onde estava o agressor, mas o fato é que, imagina, uma escola que não vai discutir esse tema, ou que não vai discutir a homofobia na sociedade hoje, ou uma escola como a minha, que é uma escola onde tem muitos estudantes estrangeiros, melhor, filhos de estrangeiros, a maioria são brasileiros, mas que vivem dentro da comunidade de imigrantes, e você tem no Brasil o crescimento da xenofobia, acusando haitianos ou
nigerianos ou bolivianos de roubar emprego. Então, se a escola não debater isso, faz com que essas pessoas vivam no medo, não consigam expressar suas dificuldades, não consigam manifestar suas sensações. Então, um projeto como Escola Sem Partido, que essencialmente é um projeto de cartaz para colar nas salas de aula proibindo a expressão das ideias. É um tipo de... Não é um negócio que vai fiscalizar, se bem que tem pessoas que querem ficar fiscalizando o professor, e tem alunos que hoje são favoráveis às ideias, ficam filmando o professor para denunciar. Tive um colega meu que teve a aula denunciada e vazaram um vídeo dele explicando a posição dele sobre o aborto. E aí falaram que era doutrinação, sendo que ele estava debatendo os pontos de vista sobre a questão e expressou dele. Sim. Então você percebe, nesse caso, uma circunstância em que você usa isso para não debater os verdadeiros problemas da escola, que é mais recursos, que é um melhor salário dos professores, que é menos alunos por sala de aula para poder ter uma aula melhor, que é a manutenção física da escola. Então são problemas que estão longe de serem o Escola Sem Partido, na verdade, que é uma escola sem crítica, é uma escola amordaçada. Então acho que isso é um dos problemas da censura no Brasil hoje. Agora, o mais relevante é o seguinte, só para terminar essa ideia, a luta pela liberdade de se expressar, ela tem que ser integral, ou seja, tudo pode ser dito e tudo pode estar submetido à crítica. Um dos dados sobre isso registro aqui mais para vocês lembrarem, vocês podem recuperar alguma coisa na internet, mas é o Charles Hebdo, né? Charlie Hebdo, que é um jornal semanal francês de humor, que era um humor radical. Tem um monte de desenhistas e para eles nada era sagrado. Então, católicos criticaram, eles não têm dó de ninguém, eles não têm dó da esquerda nem da direita, nem nada. Então, para eles, é assim, o humor tem que ser feito contra tudo. Então, é uma grande metralhadora de humor, assim. E o fato deles, primeiro eles foram atacados, assim, massacraram vários desenhistas e escritores, que é um jornal de humor, não era só de quadrinhos, mas tinha bastante desenhos de quadrinhos. E eles são um aspecto disso. E o mais manipulador é que vários caras que criticavam eles foram lá falar somos todos Charlie. E se tirou uma foto com os líderes do mundo para atacar os muçulmanos. Ou seja, provavelmente a maior parte dos autores jamais aceitariam que aquele bando de governante que maltrata os países muçulmanos, que ataca os povos, que mata crianças nos bombardeios que fazem, deixa as crianças morrer no mar Mediterrâneo nas tentativas de migração, fizessem uma homenagem. Eles iam atacar esses caras. Por quê? Porque na verdade foi tentar surfar na onda contra os radicais de uma religião que não tem nada a ver com a religião, ou seja, de um aspecto é que a ideia do profano, né, de profanar algo, ela é o fim da liberdade. Assim, se você disser que algo não pode ser dito, então, por isso que eu acho que é tão importante resgatar a crítica do Raul Vaneguem, né, sobre isso. A única coisa que eu queria só citar para vocês levarem em conta na listagem dos links, tem um texto ótimo que trata sobre esse problema no campo da arte, que é o manifesto da FIARE, né? Federação Internacional de Artistas Revolucionários, que foi assinado por 2 grandes artistas, mas teve a colaboração de um militante revolucionário. Os 2 artistas que publicaram esse manifesto eram Diego Rivera, muralista mexicano, foi o marido da Frida Kahlo, né? E o outro, o escritor, poeta, surrealista André Breton. Os 2 publicam esse manifesto, mas quem colaborou em escrever foi Leon Trotsky. O manifesto está disponível na internet, vocês encontram ele, tem uma
eu mesmo editei, tem uma tradução de um amigo meu chamado Márcio Siddhartha, e eu editei ele alguns anos atrás, que esse manifesto, o Trotsky faz uma consideração muito interessante. Por quê? Porque eles vão fazer uma crítica ao que o stalinismo começa a fazer na União Soviética, os que os nazistas estão fazendo na Alemanha, na Itália, e que os capitalistas estão fazendo no resto do mundo, que é limitar a arte. Tem uma frase muito interessante que é assim: a arte não pode ter limite, não pode ter restrição, o artista não pode ser proibido de expressar o que sente, porque a arte é, antes de tudo, uma sensação, um sentimento, ela não é uma peça, é mais do que isso, assim, sabe? Não é um... ainda que também possa ser isso, eu particularmente, tudo isso foi uma crítica imensa ao determinadas concepções dirigistas. A arte tem que fazer um papel de propaganda, né? Ainda que a propaganda também possa ser uma arte, mas o principal é que você não pode ter nenhum tipo de restrição, ela tem que ser livre. Esse é o principal. A luta contra todo tipo de censura é, antes de tudo, a luta pela liberdade. Bem, professor Alexandre, muito obrigado, já está dando tempo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pra gente ou pro professor Alexandre, pode mandar um e-mail pra gente, a gente vai responder no próximo episódio. E, Alexandre, se alguém quiser entrar em contato com você por alguma forma, para discutir, você tem algum... Não, bom, meu canal, meus canais de comunicação, vocês podem me achar aí facilmente no meu blog, ativandoneurônios.com, e no meu Facebook, né? Também se procura lá, tem uma página Ativando Neurônios. Tem um grupo de meus alunos, para quem acompanha o meu trabalho como professor, chamado Professor Linares. Então é fácil de me achar aí nas redes sociais. Bem, pessoal, então, até semana que vem e... Tchau!